Bom dia e bem-vindo a mais um tutorial do Global Mapper, no qual vamos fazer uma revisão simples de como processar dados de drone. Para isso vamos carregar um conjunto de dados de drone que estão num diretório. Estão aqui, por exemplo, no disco D, estão aqui neste diretório. Aqui estão os dados. Então eu vou carregar todas as imagens de uma vez só. Primeiramente eu vou mostrar onde estão esses dados. Estão aqui, nesse diretório Drone Images. Ok? Então eu vou carregar todos os dados de um diretório, usando esse menu aqui, abrir todos os dados numa árvore de diretório. Então eles estão aqui, Drone Images, eu seleciono a pasta e eu coloco a extensão dos arquivos, que é JPG. Ok, eu posso procurar arquivo correspondente à subpasta, aqui não é o caso. E pronto, eu carreguei aqui todas as imagens. Eu posso até carregar o World Imagery aqui para saber realmente se bate com a minha área de interesse. É uma precaução interessante. Aqui eu vou conectar diretamente e aqui eu vejo que eu estou em cima de um aterro. Muito bem. Agora eu vou somente processar uma parte dessas imagens, eu não quero processar tudo, é uma opção. Então nesse caso eu vou aqui abrir um como dizer, um polígono, né? Que eu vou usar para delimitar a quantidade de dados que eu vou processar. Nesse caso aqui é a área de interesse. Então é esse polígono aqui, ele está aberto nesta camada aqui. Então eu vou selecionar aqui, eu posso selecionar ou eu posso até selecionar ele com o mouse. Muito bem. Então o meu cenário está plantado, eu tenho aqui os pontos fotográficos, eles são carregados por pontos fotográficos porque as imagens são carregadas como ponto fotográfico em função aqui das configurações. Se eu vou aqui, por exemplo, em opção de visualização geral, formato raster, aqui carregar imagens com dado de posição como pontos fotográficos, ok? E então, ok. Se eu clico com a informação em cima de um ponto fotográfico, aqui na outra tela, que eu trabalho com duas telas, eu vou ter pelo software que lê as fotos do meu computador, a imagem de drone. Se eu clico com a ferramenta aqui digitalizadora, veja o que acontece. Eu vou clicar aqui e ele vai abrir uma janela onde eu tenho todos os atributos, ok? Então eu posso ver todos os atributos aqui, ok? Então são duas opções de verificar a identidade, né, das minhas imagens de drone. Muito bem. Eu vou selecionar essas imagens aqui que estão dentro desses pontos fotográficos, eu seleciono o polígono, eu vou aqui em opções de seleção avançadas e eu seleciono todas as funções, as feições pontuais. Muito bem. Então são esses pontos fotográficos, essas imagens de drone, que são 54 aqui, que eu vou processar. Não vou processar todo o conjunto, ok? Então aqui eu vou na funcionalidade ferramenta Pixel para pontos, que existe em função de eu estar com
o Global Mapper Pro 26.1, ok? Então, eu posso até aqui, ó, visualizar, barra de ferramentas, eu estou aqui, opa, visualizar, barra de ferramentas, aqui estou com lidar, classificação manual e lidar, que são próprios do Global Mapper Pro. Muito bem. Então aqui é a ferramenta Pixel para pontos, que cria nuvem de pontos a partir de imagem de drone. Eu posso usar seja o assistente, que é um passo a passo guiado, ou a janela principal, que ao meu ver é suficiente. Então aqui eu posso, por exemplo, já criar os polígonos de recobrimento das imagens selecionadas, mas primeiro eu vou carregar, né, os pontos fotográficos. Ele sabe que eu selecionei alguns, ele vai me pedir se eu desejo adicionar à lista aqui das imagens inseridas os pontos fotográficos. Eu digo que sim, e eu carreguei 54 imagens. Eu posso então carregar os polígonos de recobrimento de solo. Na verdade, isso é uma funcionalidade que o Global Mapper reconstrói a poligonal de recobrimento das imagens quando elas não existem nos cabeçalhos das imagens de drone mais recentes, né? Então aqui eu vou carregar sim todas as imagens, e aqui ele vai traçar então um polígono verde, e aqui então eu vou verificar que aqui então eu tenho a poligonal de todas as imagens selecionadas. Muito bem. Então aqui eu tenho a minha funcionalidade Pixel para pontos, e eu vou começar a setar os parâmetros para o processamento. Então eu recomendo, digamos, uma configuração mínima para não pesar muito no computador, porque o processamento de dados de drone já é alguma coisa pesada, então não vamos sobrecarregar o computador. Eu vou aqui selecionar o diretório, eu vou colocar aqui, vou colocar uma pasta resultado, e eu vou colocar assim, processamento, ok? Ele vai criar um Global Mapper Package File, não é um espaço de trabalho, ele vai realmente criar os arquivos no duro mesmo, e gerar os arquivos de nuvem de ponto, de ortoimagem e tudo mais. E eu salvo. Então aqui você vê que está em resultado processamento Global Mapper Package File. Eu vou selecionar, obviamente, a nuvem de pontos. Pode criar uma nuvem de pontos por reamostragem da malha 3D, demora mais, menos ruído, então é uma opção. Aqui, digamos, eu vou pelo mais simples. Eu vou criar uma ortoimagem com aí 50 centímetros de resolução. Poderia ser melhor, não tem problema. Aqui eu não vou criar ortoimagem de qualidade maior para não pesar muito também, para ser mais rápido. E eu não vou criar uma malha 3D, mas eu vou criar, muito importante, a pasta de log e estatísticas. Ok? Aqui, quando as imagens são muito pesadas, eu posso pedir para reduzir o tamanho das imagens. Aqui no caso eu tenho imagem de 979 por 734, é muito pequeno, são imagens pequenas, então não precisa, né? Quando o seu computador não tem muita RAM e aí pode pesar no processamento, o Global Mapper vai sugerir uma redução de um fator de 1 e pouco, 2, 3, e você pode até usar essa funcionalidade para fazer um processamento prévio, ver como é que fica o seu processamento para ser mais rápido em processamento preliminar. Ok? Aqui a gente não vai reduzir o tamanho das imagens, a gente vai harmonizar as cores, que é equalizar as cores na ortoimagem, para ter uma ortoimagem homogênea e contínua em termos de cores. A gente pode, e eu recomendo, salvar arquivos de trabalho para permitir a retomada das operações canceladas, e usar a GPU, que é o Graphic Processing Unit, na placa gráfica. Isso é muito bom, embora o Global Mapper não use muito a placa gráfica para o
Pixel to Point para processamento de dados de drone é um processamento realmente onde ele usa a placa gráfica, ok? Aqui é interessante também manter a cor do lidar por elevação para ter, digamos, a nuvem de pontos corretamente desenhada tanto na tela como no relatório final, ok? Então eu vou rodar esse processamento. Na verdade é um processamento que leva uns 5, 6 minutos, então eu vou lançar ele, mas eu vou abrir o resultado que eu já realizei anteriormente, ok? Então, nesse caso aqui a gente não está usando pontos de controle, e vamos fazer outro vídeo usando os pontos de controle, mas na verdade já tem um vídeo no nosso canal que fala como usar pontos de controle, ok? Como colher, como usar pontos de controle no processamento de dados de drone para melhorar a precisão de localização. Então, isso estando feito, aqui a configuração mínima, né, nuvem de pontos somente, ortoimagem, resolução de 50 centímetros, poderia até colocar mais. Não vou criar ortoimagens, digamos, de qualidade usando a malha, demora mais, mas é uma opção. Eu não preciso autoificar cada imagem individualmente, também não recomendo, a não ser caso excepcional, tipo ir a campo, alguma coisa assim. Eu não vou fazer a malha 3D porque tem outra funcionalidade aqui no Global Mapper, onde você pode fazer uma malha 3D a partir da nuvem de pontos de um local específico, de um imóvel, de um local do seu projeto. Então não precisa pesar aqui no processamento de dados de drone com essa funcionalidade. E aqui, então, muito importante o log onde vai estar o resultado. Aqui eu posso colocar qualidade normal, alta e mais elevada, eu vou colocar alta e finalmente então eu clico em processar. E com isso o Global Mapper vai lançar o processamento e demora uns 5 minutos, ok? Aqui, por exemplo, eu posso até interromper o processamento, o que eu vou fazer porque eu já tenho um processamento feito para mostrar os resultados para vocês, ok? Então aqui eu vou cancelar, ok? Eu vou fechar essa janela, eu não vou salvar, e aqui eu dou um Ctrl U para descarregar tudo, e aqui eu vou carregar o processamento anterior. Então eu vou carregar aqui arquivo de dados, eu vou aqui no treinamento, resultados, e aqui eu vou carregar um Global Mapper Package File que eu fiz faz uns 20 minutos atrás. Então esse é o resultado que eu tenho. Eu tenho o que? É um Global Mapper Package File, quer dizer que são arquivos realmente, com a ortoimagem aqui, né? A ortoimagem ela tem 50 centímetros de resolução e tem a nuvem de pontos. A nuvem de pontos ela vai ter aqui, deixa eu ver, 9 centímetros de espaçamento de pontos, uma nuvem de pontos aqui com 112 mil pontos. Não, uma nuvem de pontos com 967 mil pontos, ok? Se eu vou aqui nos metadados, a resolução aqui é dada em arco de graus, né? Por isso eu não vejo a resolução em metro, mas se eu quero ver a resolução em metro, eu posso muito bem ir nas configurações, projeção, ir aqui em UTM, eu posso colocar em Siergas 2000 e está feito. Ok, opa, Siergas 2000, aqui. E agora, por exemplo,
se eu quero realmente conferir, né, a resolução, veja bem, se eu for exportar aqui em GeoTIFF, vocês vão ver aqui, ó, tá em 46 centímetros, 49 centímetros. A gente pode setar tudo em 50 centímetros, exportar pixels quadrados e tá feito. Ok? O relatório, ele é gerado, sim. Aqui eu vou mostrar para vocês o relatório que é gerado no processamento da nuvem de pontos. Ele aparece em HTML, mas a gente pode salvar ele em GeoTIFF. Então vamos lá, nos resultados, o report está aqui. Então eu vou aqui abrir essa janela e aqui eu tenho o relatório em HTML. Então ele coloca todos os detalhes, as imagens, 54 imagens, o erro ajustado, média, máximo, a projeção, datum, né, as imagens foram coletadas em 2018, o processamento foi hoje, 2 de novembro de 2025, 5 minutos e 37 de processamentos, né? A câmera usada aqui é a Sony DSC, e aqui eu tenho um quick look, uma tela da nuvem de ponto, da ortoimagem, e aqui eu tenho as informações individuais de cada imagem, o yaw, pitch and roll, elevação, altimetria, rolagem, pitch, yaw, e aqui eu tenho a taxa de cobertura, enfim, todas as informações aqui, os residuais médios e máximos mínimos de cada imagem, ok? Então esse relatório eu posso até imprimir, e eu recomendo, né, que imprima em PDF, sempre bom, e assim o resultado estará preservado para salvo para você mandar para o seu cliente. Ok? Aqui então eu vou colocar no diretório aqui dos resultados, relatórios, aí 02/11/2025 e tá feito. Muito bem. Então, assim eu tenho a minha nuvem de pontos e com isso eu posso fazer o modelo de terreno. Aqui a gente pode ver a nuvem de ponto em 3D, né? Aqui é cuidado para as especificações. Aqui, se eu não especifico ver dados lidar, eu não vou poder ver. Eu recomendo aqui no ambiente, eu recomendo colocar o IDOM com um raio de 2 para ter um pouco de textura, né? Aqui, ó, a gente pode até colocar sem muita intensidade essas propriedades do IDOM para ter mais textura e mais rugosidade na nuvem de pontos. Ok? Então essa era a visualização 3D da nuvem de pontos, e a gente pode também, na nuvem de pontos, fazer o perfil de rota, né? Aqui, por exemplo, eu vou pegar o perfil de rota da parte baixa até a parte alta, e aqui está o meu perfil de rota, mostrando bem, né, os patamares aqui, os barrancos do aterro. Ok? Então, esse era rapidamente um recapitulativo, né, sobre processamento de dados de drone. A gente vai fazer outro vídeo, outro processamento um pouco mais
complexo e com os pontos de controle para vocês poderem apreciar. Então eu espero que esse processamento, essa demonstração seja útil. Use sempre uma versão legalizada e atualizada do Global Mapper para poder se beneficiar com o nosso suporte. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado.